Minha carne é uma estrada, minha mente é um portal, rumo ao profundo inconsciente abismal. Vou trocando ideias ditas por ideias construídas, construindo o real e dissecando as feridas. Não é fácil, é difícil demolir os labirintos, transeunte em transição, flutua na imensidão, gira em torno de mim mesmo. Vou em busca do meu eu, pronome pessoal, gênero neio. Eu comecei a me identificar assim mais ou menos com uns 12, 13 anos de idade. E só que no meu tempo, né, eu tenho 28 anos hoje, mas no meu tempo ainda, ou você era gay, ou você era travesti, ou você era sapatão. Não tinha essas variações de nomenclaturas sobre os gêneros que existem hoje, né, mais de 52 pelo mundo inteiro. Então, principalmente aqui pelo interior também, era uma coisa muito fechada. Você não tinha possibilidades, você não conhecia pessoas, e as pessoas que existiam eram pessoas com grupinhos mais fechados, porque o preconceito ainda era muito forte. Para mim, se assumir foi bem diferente, eu acho que de um indivíduo da comunidade, mas do interior paulista. Porque eu sou natural de Baipendi, uma cidade, né, de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, e eu sentia muita falta de uma representatividade. Então eu sempre me senti diferente, só que eu não conseguia reconhecer o que era diferente em mim. Então eu também me assumi muito cedo. Eu fui contar para minha mãe, eu tinha 14 anos. Para a época era tipo, né, eu tô com 33 agora, então foi ali em 2000, 2001. E ainda não era muito comum, né? A escola falar de homossexualidade, imagina, sobre gênero nem se falava, né? Mas sobre homossexualidade era só só motivo de zoeira, né? Não tinha esse assunto não era tratado como se dissesse respeito a pessoas, né? Era só piada. Bom, na verdade eu me assumi 2 vezes, né? Então é meio complicado. Eu me assumi com mais ou menos 16 anos aqui. Eu estudava numa escola pública aqui em Atibaia e a gente já tinha uma comunidade tipo dentro da escola, mas era uma coisa bem isolada, sabe? Tinha umas lésbicas, uns gays, mas não se falava muito sobre isso. A gente como pessoa trans, eu como mulher trans, a gente passa por 2 marcos, né? O marco quando você se identifica, quando você começa a conhecer a sua orientação sexual, né? O que te atrai, fisicamente e emocionalmente, né? E quando a gente descobre a nossa verdadeira identidade de gênero, né? Eu me assumi para minha mãe, né, com 14 anos, também foi bastante cedo. Na época eu achava que eu era lésbica, a gente tem todo um processo, né, se assumir, como alguns já disseram, é um processo. E ela não lidou muito bem, como a maioria dos casos, assim. E assim, como ela não recebeu nada bem, eu não cheguei a me assumir de fato, sabe? Eu só conversei com ela. E eu tinha muito essa ideia de que não era necessário se assumir. Por que hétero não se assume? Eu tinha que me assumir? Eu me assumi com 19 anos, né? 19 para 20, assim. Para mim foi bem doloroso todo o processo. Eu nasci e fui criado na base da igreja evangélica. Então, por muitos anos, a minha fé foi ligada a Deus, tire isso de mim. Então, foi um processo que foi bem doloroso para mim, assim. Então foi tipo dureza. Minha família, meu pai é polícia também, a minha mãe era uma pessoa que não entendia muito sobre. E aí eu acabei indo embora até de Atibaia, porque ela tirou eu mesmo da cidade. Pelo preconceito dela e da mãe da outra pessoa também. Então foi foda. Eu fui morar em São Paulo e ali eu comecei a trabalhar mais essas coisas. A minha sexualidade também, entender mais o que era. Foi também a época que eu entrei na faculdade. Então expandiu mais as minhas ideias, sabe, de ser quem eu era. Então, viver assim a universidade em São Paulo e o Arouche, toda aquela coisa, eu vivia ali na minha comunidade, não falava sobre isso com ninguém da minha família,
não era uma coisa assim, eu tive que me assumir, eu tive que sair do armário. Eu ia vivendo, eu era um número, né? Eu acho que foi esse o contraste muito grande quando eu mudei para Bom Jesus dos Perdões. Assim, até eu entrar na faculdade, eu ainda vivia na sombra do armário. E aí, depois que eu saí da faculdade, também eu resolvi minhas questões familiares, eu ganhei essa potência, essa força, essa coragem e de assumir o meu local e de ocupar os lugares e de ser, assim, uma figura para as outras pessoas e também usar dos meus privilégios. Quando eu fui para a universidade, assim, foi quando eu senti que esse ciclo meio que se completou. E aí eu comecei a viver de forma assumida com relação à sexualidade, o que não quer dizer que tenha tido a liberdade de viver de forma mais espontânea, né? Eu comecei a sentir que não era mais, tipo, que nada fazia sentido, que não era isso, que não era simplesmente só sexualidade, sabe? Que faltava muita coisa. E aí eu comecei a procurar, saber o que era, quem era, o que acontecia. E eu me descobri trans, né? Pelo YouTube, praticamente. Tipo, conhecendo pessoas, conversando com pessoas. E quando eu vim para Atibaia, eu já me reconhecia como trans, eu voltei para cá. E para explicar para as pessoas, isso começou a ficar muito mais complicado, né? Porque se fosse só simplesmente uma sexualidade, as pessoas agora falam, ah, não, mas tudo bem ser lésbica, tudo bem ser gay, mas ser trans, como que é isso? Não sei o que é isso. Eu, primeiramente, descobri a minha orientação sexual, né? Quando eu tinha, assim... A gente sempre sabe, né? Mas aí você começa a entender como funciona essa questão. A questão da atração física, emocional. Eu tinha os meus 14 anos, assim, 14 para 15 anos. Eu sou de Bragança Paulista mesmo, nascida em Bragança. E dentro da minha família foi muito tranquilo. Graças a Deus, aos orixás, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Eu sempre tive uma base muito sólida em casa para poder enfrentar o preconceito na rua, né? Então eu sabia que eu podia brigar na rua, rolar no chão, me pegar, mas eu ia chegar em casa, podia apanhar da minha mãe de novo, mas que não ia ser por isso, né? Eu acho que esse processo familiar, ele coloca muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, num lugar de marginalização. Eu tive privilégio, sou uma pessoa de classe média, cresci, fiz escola particular. E em dado momento em que eu me assumi, eu perdi o amparo familiar, eu saí de casa e eu tive que me virar, assim, pegar trabalhos muito precarizados e teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir terminar a faculdade. Então, eu acho que para a população LGBTQIA+, é muito importante o apoio familiar. Por mais que eu tenha tido meu processo de vida, eu sou uma pessoa que fui privilegiada, sabe? Eu fui uma pessoa LGBTQIA+, que não foi expulsa de casa. Eu fui uma pessoa LGBTQIA+, que teve acesso a estudar. Então, quantas outras pessoas não têm esse acesso, sabe? Eu queria que todo mundo me aceitasse, né? Então você fica com aquela coisa de medo, de como é que eu vou contar pra pessoa que eu sei que ela odeia isso. E as pessoas que eu mais achava isso eram os meus pais. Mas quando eu consegui contar pra eles, eu já estava no nível assim de você vai reagir da maneira que você quiser reagir com isso, porque hoje eu lido muito bem comigo mesmo, que é o que eu preciso. Comecei a trabalhar em Atibaia no primeiro momento e depois eu entrei na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. E aí foi um baque porque, nossa, falei, bom, agora é a hora, né, de se assumir. Agora eu vou ter que me assumir. E aí eu me assumi para minha família, em primeiro lugar. Não só minha mãe já sabia, mas aí eu tive esse processo. Eles até agora ainda não lidam muito bem, mas eu acho que vendo a dificuldade da cidade, ser uma cidade muito pequena, de não ter referência mesmo, eu acho que eles se sentiram obrigados a me apoiar, porque eles perceberam que, 26 anos, entendeu? Não é uma fase. E aí, assim, e até hoje, é engraçado que hoje, né, eu sou uma mulher lésbica, eu sou, né, assumida, tanto perante a minha família quanto a sociedade. E quando eu volto ainda para a minha cidade, eu tenho a sensação que eu sou a única lésbica da cidade. É sempre assim um evento, porque ainda falta essa representatividade lá. Eu sinto até que depois que eu me assumi, escancarei, as pessoas
começaram também a fazer isso. E aí eu comecei a ficar muito feliz até, porque falta às vezes uma referência. No começo com a família foi assim bem tranquila. A minha mãe em casa, minhas irmãs, foi bem tranquilo, mas foi um espaço que eu tive que conquistar aos poucos, né? Porque mesmo eu estando enquanto uma travesti, por exemplo, naquela época, da minha família inteira, eu fui a primeira, mesmo travesti, que terminou o ensino médio. A primeira, mesmo travesti, que começou a fazer uma faculdade. Então, tipo, eles pararam e, tipo, né? O que tá acontecendo? Tipo, a gente achou que você ia pra prostituição, a gente achou que você ia fazer cabelo, fazer unha, né? Que é esse estigma que a sociedade acaba jogando nas pessoas LGBTs, né? E eu fui ganhando esse espaço com a minha família assim, e até hoje eu sinto que a luta é sempre assim, sabe? É sempre uma coisa que eles esperam a mais, e eu não vou deitar, né, querida? Tô sempre aí. Quando eu entendi o porquê eu não me encaixava nas roupas que eu tentava usar, quando eu entendi o porquê eu não me identificava com o que eu via no espelho e tal. E aí essa parte foi um pouco mais difícil, quando você deixa de passar a homofobia e você passa a sentir a transfobia, né? Que é diferente, é totalmente diferente. Então, essa parte para mim foi um pouco mais difícil. Quando eu exteriorizei a minha real identidade, né? Eu tinha por volta de 17 para 18 anos, quando eu decidi ser quem eu era mesmo. E aí, isso foi um pouco difícil, por conta da questão sempre da associação de uma mulher trans à prostituição, por exemplo, né? As pessoas ainda não conseguem me respeitar, e eu tento entender isso como se fosse alguma coisa... Ah, tudo bem, a pessoa, eu sei que é difícil para ela entender que o meu nome não é outra, agora é Natan. Isso eu acho que é o pior momento, sempre, é o que se repete, sabe? É a pessoa não entender que isso é normal. E eu acabei me identificando um pouco mais com essa coisa do ser feminina sempre. E eu entrei num processo de achar e estar e viver como uma menina, realmente, né? Viver como uma travesti. Isso durou um longo processo, fiquei anos com isso, mas mesmo estando assim, eu nunca me senti aquilo de fato 100%, porque por mais que eu tenha feminilidade, sempre senti isso, sempre foi muito aflorado em mim e é até hoje, eu gosto do masculino, eu gosto de também ter barba, eu gosto dessa coisa masculina. Então, hoje eu me identifico como não binário e justamente por isso. E eu tive que me desconstruir daquela pessoa que me construíram e começar a me conhecer e buscar essas coisas. E eu fui me descobrir até não faz muito tempo, é coisa recente, de uns 4 anos pra cá. Atualmente é um momento da minha vida que eu estou alinhada mesmo com as minhas questões de sexualidade e também de gênero. Eu acho assim que a linha entre a sexualidade e as nossas questões de gênero é muito tênue. Infelizmente, o gênero masculino ele tem uma liberdade que o gênero feminino ele não tem, né? Ele não se beneficia. Então, tudo que eu pensava de liberdade de ser, eu vinculava ao gênero masculino. E eu, por ter nascido como uma mulher, acabei, assim, tendo essa dúvida mesmo. E aí eu pelo menos tenho o exercício de ser muito sincera comigo mesma, e eu comecei a fazer uma reflexão, né, do que para mim, do que era meu, o que eu tinha que assumir. Né, o que eu não precisava assumir, né? E aí eu tive um tempo, não foi assim uma semana, foram anos, até que eu percebi que não, que realmente eu sou uma mulher cis, né? E lésbica e que livre. De fato, eu acho que a sexualidade ela faz parte de uma construção de gênero, né? Então, assim, a partir do momento que te colocam na caixinha do gênero masculino, estão esperando um monte de coisa de você, incluindo a questão sexual, né? E então hoje eu consigo revisitar um monte de coisa assim que eu fui me podando ao longo do tempo, tanto na questão sexual, mas principalmente hoje eu vejo assim, minha principal questão hoje é de lidar com essa questão de gênero e por exemplo, para mim descobrir recentemente, entender esse lugar da não binariedade, por exemplo, para mim está sendo assim fundamental. Eu tive um momento de parar e falar, não, mesmo sendo bissexual, ainda me leem como sapatão. E o que é ser sapatão? Ser sapatão é ser lésbica? Não necessariamente, entendeu?
Não sei, pra mim, pelo menos, né? Pela minha vivência. Porque as pessoas me liam, assim, na rua, sabe? Tipo, e muitas vezes exoticizavam, sexualizavam quando eu dizia que eu gostava também de ficar com homens. Às vezes colocavam nesse lugar, sabe? Tipo, então eu sempre quis ficar com 2 mulheres, não sei o quê. Eu, tipo, meu Deus do céu. E aí eu comecei a entender esse lugar de vivenciar essa identidade sapatão como algo em relação a gênero também, a vivenciar masculinidades. E de uma pesquisa mesmo, de o que é o masculino, o que é o feminino, para cada um é uma coisa diferente, né? E como desde criança, eu nunca me reconheci como mulher, sempre foi muito estranho para mim. As pessoas falarem, não, você é menina, nunca aquilo me coube. Foi um processo de libertação mesmo, assim. E aí, chegar em Bom Jesus dos Perdões, e as pessoas não sabem nem o que é ser lésbica direito, você explicar o que é, tipo, ser não binário, ser uma pessoa trans, é uma coisa muito divertida. Tem que levar de um jeito leve, né? A primeira pessoa trans a trabalhar numa prefeitura, ninguém sabia nem respeitar, nem falar, nem nada. Então, isso trouxe uma sensação de desapego, sabe? A sensação que, tipo, ninguém se importa, que nada se importa. Porque lá em São Paulo tinha um acolhimento pelo SUS e aqui eu não consegui nada. E como que é trabalhar no SUS e não conseguir nada? Isso foi, acho que, a parte mais frustrante para mim, tipo, de me assumir aqui e fazer minha transição na cidade. Do meu tempo de vivência para cá, eu percebo Bragança um movimento extremamente GGGGG, né? É aquela questão que nos apaga, não só Bragança, né? O Brasil, o mundo, todos os relatos que a gente vê de pessoas trans são que o T é apagado ou realmente um movimento de exclusão das pessoas trans mesmo. Eu posso estar sendo equivocada dizendo, eu digo pelas minhas experiências, que eu já trabalhei em espaços em Bragança de gays, né? E de gays, assim, ditamente muito engajados ao movimento, mas onde eu não podia ser feminina, eu não podia assumir a minha identidade feminina. Isso retardou demais a minha transição. Se você for lésbica e achar um homem bonito, aí já vem um fiscal, né? Fiscal, meu Deus, como assim? Então, por conta disso, de pessoas ao longo da minha caminhada que, de certa forma, tentaram deslegitimar mesmo a minha sexualidade, eu tive essas dúvidas. E eu acho que dentro da comunidade, às vezes, acontece isso. As pessoas, elas ficam muito fiscal, né, do gênero e da sexualidade do outro. E a gente não está aqui para legitimar e nem deslegitimar a sexualidade e gênero de ninguém. Isso é muito pessoal. Eu não chego num lugar e falo, oi, Tainara, lésbica. Ninguém fala isso nem quando é heterossexual, então não faz sentido essa preocupação para uma coisa que é tão pessoal e que você vai descobrindo. Você não descobre isso na primeira infância, você não tem nem maturidade para isso. Comecei a viver fora de mim, me observando, para poder construir uma imagem que fosse validada e aceita, né? Então hoje eu visito isso para desconstruir um pouco esse lugar assim de falar, meu, por que, sabe, essa preocupação tanta assim de projetar uma imagem, de expressar algo que seja masculino, sabe assim? Então hoje em dia eu já a gente começa a estudar, a gente começa a ler, a entender muito e aprender muito com as gerações que vieram depois, que conseguem ter uma outra vivência, né? Que conseguiram, por exemplo, na escola viver de forma mais assumida, então estão falando publicamente sobre esses assuntos. Eu fui me descobrir enquanto negro, porque isso é interessante, é um recorte interessante, né? Negros de pele clara é um pouco diferente da questão de negro retinto. Você não é visto enquanto preto na hora. Você é o moreno, você é o mulato, você é a cor do pecado, você é qualquer coisa, mas não te gritam preto, né? Na maioria dos espaços. Então eu fui me descobrir negro depois que eu me descobri gay. Foi na faculdade. Eu fiz história. E fazer história é muito interessante porque eu entrei com uma mentalidade e eu saí transformado, porque a história muda as pessoas. Eu acho que não é só o direito de simplesmente existir, que também é muito necessário e que a gente sabe que é violado, assim, principalmente quando a gente está falando de corpos trans, de corpos negros, né?
e eu preciso ter uma vida que faça sentido, né? Que preciso ter uma vida que vale a pena ser vivida e que não seja sempre entrecortada por violências, né? Eu acho que aqui foi muito mais complicado tentar até achar os grupos. Achar pessoas iguais a você, e falar com você e se sentir mais natural, porque tem muita gente cis, né? Muita gente preconceituosa, muita gente com a cabeça fechada, acho que a gente é alien, acho que... Pela questão de lei mesmo, as pessoas têm que entender que elas não são obrigadas a ficar vivenciando tanto essa repressão, principalmente em relação a tratamento, a nome, todas essas questões que para uma pessoa cisgênero não faz diferença, né? Esse racismo que se diz velado, né? O seu vizinho que mora do seu lado, quando você vai pedir alguma coisa para ele, exemplo até engraçado, o seu gato está no telhado dele, você quer resgatar o seu gato, e quando você vai, você fala, preciso entrar na sua casa, a pessoa acha que literalmente é um assalto, mas você mora do lado dela todos os dias. Então, hoje em dia, eu olho para as políticas públicas assim, pensando muito de como é que as políticas públicas estão olhando para essa questão. E como pode olhar, né, do micro ao macro, porque a gente também olha, às vezes, política muito no lugar macro e deixa de olhar, por exemplo, para a cidade, né? E falando de interior e falando de pequenas cidades, né? Quanto que a gente está conseguindo aglutinar pessoas para pautar isso, né? E isso aí é toda uma história, né? De que eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, assim, né? O coletivo Pajubá surgiu da parceria minha e do Ternace. Antes era o Colore, né? Que eu comecei dentro do SUS, com um psicólogo do CAPS, que foi para a gente conseguir juntar essas pessoas trans da cidade e começar a debater essas coisas, perguntar para elas como elas se sentiam. É mais um projeto de saúde mental, mas também tinha essa inclusão de políticas públicas, porque se a gente não começa a fazer esse movimento, a gente não é cidadão. Isso está dentro da gente, isso é ter direitos, isso também é informação de saúde mental. E o Colore começou em outubro de 2018. Então, eu me incluí nesses movimentos para passar para as pessoas ao meu redor o que é a diversidade sexual e a diversidade de gênero. Foi quando também eu conheci o Conselho Municipal de Políticas Culturais em Bragança, onde há uma cadeira conquistada por outros que não foi por mim, que é denominada Cadeira de Diversidade Sexual e Diversidade de Gênero, onde eu fui eleita. E através disso eu vou trazendo a minha fala para os momentos onde eu posso, onde vou estampando a minha cara para as pessoas verem a minha cara travesti, a minha cara trans, né, nos lugares e verem que eu preciso ocupar espaço. Hoje eu sou, né, advogada e eu comecei a me introduzir mesmo nesses espaços e trazer esse discurso, abrir espaço para a minha própria comunidade. Eu entendo hoje que nossos corpos são políticos. A gente entra nos espaços e há um estranhamento, há um constrangimento que as pessoas e o próprio sistema tenta te impor, e o que você faz com isso? Você tem duas maneiras de lidar, né? Ou você se retrai, ou você fala, ok, estou aqui sim, isso incomoda sim, mas eu vou continuar. E foi o que eu optei por fazer, e aí foi quando eu procurei efetivamente o coletivo Negra Visão, e depois, mais tardiamente, o coletivo Pajubá também, que foi onde estar com os meus discutindo essas relações, de quando a gente não está junto, como que a gente pode lidar quando você está sozinho nesses espaços. E depois o teatro e esse envolvimento com a cultura começou a me levar a me envolver com políticas públicas. Então, eu comecei a me envolver muito com políticas públicas para a cultura. E eu acho que a cultura, ela tem um lugar muito de falar de expressão, de falar, né, de colocar a nossa voz no mundo, colocar a nossa estética, aquilo que a gente sente que faz sentido, né? Então, eu acho que a cultura, ela hoje está muito ligada a uma certa militância, não só LGBT, mas de diversos segmentos que nunca tiveram voz e que, de repente, a cultura está sendo uma maneira delas conseguirem expressar essa voz, assim. A revista Pajubá, ela começou com um projeto da faculdade. Eu e a minha amiga da faculdade, melhor amiga, Júlia Gomes, maravilhosa, mulher trans. E começou com era um trabalho da faculdade.
Mas só que quando a gente terminou, o trabalho estava tão bem feito que a gente não pensou duas vezes em divulgar para mais pessoas e não ficar só como uma entrega de trabalho. E ela teve uma proporção muito grande, sabe? Foi como uma maneira de levar acesso e a informação para a própria comunidade. Imagina, se eu naquele tempo tivesse toda essa informação, que pelo menos com a primeira edição da revista a gente teve, eu ia olhar aquilo e meus olhos iam brilhar e falar, gente, uau, que incrível. Aí a gente ganhou prêmios na faculdade por conta da primeira edição e a gente falou, vamos fazer uma segunda edição? Vamos, bacana. A gente aprimorou, a gente fez melhor e a segunda edição, ela foi tipo um boom, assim, na nossa vida. Que foi quando a gente conheceu também o Colore, que a gente fez a matéria com eles, que também depois surgiu o Coletivo Pajubá, e depois, por conta da revista, o Coletivo Pajubá, o Natan, a gente acabou virando referência na cidade em tudo que se refere à temática LGBT. Eu consegui contato com vários gerentes, vários médicos que começaram a se interessar pela causa. E aí esse movimento começou a se tornar um pouquinho mais forte para a saúde, para a prefeitura também. E aí conheci Ternassi, que foi me entrevistar, né, para falar sobre isso. E a gente virou super amigos, debatendo sobre militância o tempo inteiro, sobre ideias, o que a gente pode fazer. Candidatos da cidade querendo conversar com a gente, querendo saber o que é o coletivo, querendo saber a fórmula que a gente bolou ali para poder fazer um coletivo dar tão certo. Depois a gente teve reunião com o prefeito e, nossa, isso eu acho que foi o marco da história, tipo, chegar lá e colocar um projeto e falar, olha, tá vendo, isso aqui é possível. A gente tem verba, a gente... Não sei se vai acontecer, mas só dele abrir espaço pra gente, isso é muito importante, sabe? Porque a gente tem que estar ali ocupando aquilo. O coletivo foi uma coisa interessante, assim, de achar, principalmente no interior. Porque eu me mudei para o interior 4 meses depois que eu me assumi. Justamente por ficar inviável morar com os meus pais. Então, chegar e ter um lugar que pessoas passaram por experiências, se não iguais, parecidas com você e te acolhem por quem você é, eu acho que foi o gratificante, assim. Então, em 2019, eu ocupei a coordenação da Comissão de Direitos Humanos daqui de Bragança Paulista. Em 2020, eu fui vice-coordenadora da comissão, mas ainda era assim, era muito genérico, porque era no âmbito dos direitos humanos em si. Direitos humanos é muito grande, né? Então, o meu trabalho ainda era muito pontual. Aí, esse ano, né, eu recebi o convite de atuar diretamente na Comissão de Diversidade de Gênero. Atualmente eu estou vice-coordenadora da Comissão de Diversidade de Gênero de Bragança Paulista, né, e mensurando vários projetos para eu poder, então, criar uma referência, espaço para que, né, outras pessoas também criem essa referência, porque a comunidade ela é muito múltipla, né? Ela não inicia e morre em mim, né? Uma mulher branca, cisgênero e lésbica. Tem muito mais coisa, né? Então, eu acho que é importante a gente poder ter política pública para a cultura para que as pessoas possam falar, né, das suas realidades e tal. Mas as políticas públicas, né, que hoje eu já não estou mais só nesse lugar da cultura, né? Estou pensando em política pública no geral. E aí entra N outras coisas, né, de garantia de direitos e de como é que a gente pode pensar as vivências e os corpos, né, a existência desses corpos de forma digna. Uma pessoa LGBT que exista no município já é uma pessoa que precisa de ajuda, mas a gente demanda de uma atenção diferente em todos os aspectos sociais, na escola, que a maioria das IAGs, a maioria da comunidade LGBT sofre muito. Eu vivi esse momento do primeiro ao terceiro colegial não podendo sair muito de casa, assim, porque essas pessoas, esse grupo de meninos me perseguia na rua. Então eu demorei muito eu não me sentia seguro. Que é uma coisa que me marca até hoje, é a escola. Tipo, uma gay afeminada na escola, os apelidinhos, viadinho, apanhar na saída todo dia só por você ser quem você é. E você não entender o porquê que você está apanhando, porque você está sendo você.
isso é uma coisa que marca, assim, sabe? Hoje estou em pé, erguido, é uma coisa que passou, mas é uma coisa assustadora e é uma coisa que ainda acontece, sabe? Principalmente quando eu dava aula também para crianças até quinta série, eu via isso acontecendo. Bate o pé, sabe? Assim, o pessoal que está começando agora não sai da escola, entendeu? Termina seus estudos. Na chamada não estão te chamando pelo nome que é o seu, pelo seu nome que você reconheceu. Vai atrás. Hoje em dia as leis, querendo ou não, mínimo, né? São poucas coisas que a gente conquistou, mas o uso que foi conquistado por quem veio antes de você, entendeu? Se você tem algum problema, por exemplo, hoje em dia é mais fácil você ter a alteração dos seus documentos, né? Antigamente era um pouco mais difícil. Teve a formatura dos alunos da escola que eu dei aula, e eu dei aula 6 meses nessa escola, porque eu entrei no meio do ano. E durante o discurso de uma aluna, eu era um dos professores homenageados, então eu já estava, né, entre os que são mais conservadores da escola, já estava rolando um ódio velado, e não velado à minha pessoa, que eu entrei, tem 6 meses, e esse baixinho já está sendo homenageado. E eu estava lá, belíssimo, com meu chapéu. E uma aluna, no discurso dela, que eu não sabia que ela ia falar isso, ela falou: eu gostaria de agradecer ao professor Gabriel por ser quem ele é e por não esconder quem ele é nas aulas, que isso nos modificou, assim. E, enfim, eu já estava debulhando em lágrimas e tal, mas ter visto o impacto que tem nessa nova geração, você entrar, colocar o pé na sala de aula e falar: sim, eu sou seu professor, eu sou um professor gay, eu sou um professor negro de pele clara, vamos lidar com isso daí. Tiveram, sim, durante esses 6 meses, vários enfrentamentos, várias perguntas e várias questões por parte deles, porque eu fui o primeiro professor assumidamente deles. Só que o quanto que isso foi importante na vida deles e na minha, foi assim, não dá para descrever. Porque eu não tive um professor abertamente LGBT. E através do Ileaxé que eu frequento, há 10 anos, eu comecei a conhecer essa questão de que as pessoas não têm a informação de gênero, né? Elas não sabem o que é gênero, o que é uma orientação sexual, como isso funciona, de onde vem, como a pessoa se sente. As pessoas acham que é uma escolha. E hoje em dia a minha militância é um pouquinho mais focada dentro dos terreiros também, na questão de que o candomblé é uma religião extremamente acolhedora, né, com a diversidade. Mas com as pessoas trans, há sempre os estigmas da questão: mas você vai usar que nome? Mas você vai usar saia? Você vai usar uma bombacho? Você vai usar saiote? E hoje, depois de vários encontros na Lesp, em vários lugares, foi determinada a questão de que nós somos aquilo que sentimos, aquilo que nos percebemos e aquilo que somos. Então, eu vou me formar uma Yala Orixá. A gente analisa estatisticamente aonde a revista chegou, sabe? Por uma plataforma digital. E a revista, ela alcança até fora do país. E aqui no Brasil também alcança muitas pessoas, e principalmente nas cidades interioranas aqui da região próximas, ela atinge principalmente a parte periférica das pessoas. Saber que as pessoas que conseguem ter um pouquinho mais de acesso, saber que essa informação chegou para elas é uma coisa sem igual, assim, é uma coisa tipo de missão cumprida, sabe? Que eu consegui publicar o meu artigo científico, que era uma coisa que eu achava que eu nunca conseguiria, porque a academia em si, o universo acadêmico, ele é bem fechado, né? Ainda é muito elitista e muito fechado. E conseguir publicar um artigo científico com a ajuda de tantos amigos meus que são LGBTs a fazer aquilo, foi uma conquista minha, mas uma conquista de muitos. É um ocupar espaço, assim. Então, isso também marcou muito pra mim. Me deu um puto orgulho, assim, de olhar aquele certificado, assim, e falar: bicha preta ocupando espaço, mano. O momento de mais orgulho, eu acho que foi justamente entrar na Câmara Municipal e, tipo, entender que eu não preciso ocupar um espaço que é exclusivamente LGBTQIA+, para ser quem eu sou. Eu posso ser quem eu sou e eu devo ser quem eu sou em todos os espaços, entende? Então, no meio burocrático, e quando eu vi nas últimas eleições municipais mulheres trans sendo eleitas, sabe? E isso deu uma força, gente, eu chorei com o discurso da Erika Hilton,
litros, assim. Então, isso dá uma força pra gente poder levantar todo dia e falar, não, esse é meu lugar. Isso é um motivo de orgulho. E essa foto é muito especial, acho que o meu orgulho mesmo é essa foto, que tá eu, minha namorada, meu cunhado, meu irmão na minha casa. E foi, assim, a primeira vez que eu senti completamente o sentimento de acolhimento. O acolhimento dentro de casa, ele é muito importante. É muito bom saber que tem outras pessoas assim com a gente, que tipo, lutam pelos direitos e ocupam espaço, sabe? Ocupam espaços públicos até. Então, acho que a gente vem crescendo, vem trazendo força para o interior. Porque muitas vezes a gente tinha essa militância, mas aí a gente acabava indo para os meios mais acessíveis, né? Que era São Paulo, Campinas, e aí ficava aquele negócio que LGBT não vive no interior. Mas, na verdade, a gente ocupa esse espaço e a gente só ficava isolado, escondido. E agora a gente está colocando a cara, né? A gente está se militando mesmo para falar, eu tô aqui, eu vou ficar aqui, e não é eu resolver em São Paulo, eu moro aqui. Eu quero estar aqui, então tem que ter políticas públicas daqui. Então, para mim, eu acho que vem crescendo isso e as pessoas vêm entendendo a seriedade do movimento, sabe? De verdade. Eu acho que um conselho, sei lá, que eu dou para as pessoas trans é também não aceitem migalhas. Porque a gente não precisa ficar aceitando pequenos afetos, pequenas coisas. A gente tem que ter noção da nossa grandeza. É bem clichêzão, assim, se você não se ama, como que você vai amar alguém, sabe? Mas é real. Quem dorme todas as noites com você é você que habita a sua pele. Então, é você que tem que se aceitar. Então, hoje eu lido dessa forma. Mas todo o processo foi um processo bem doloroso, que obviamente com muita terapia hoje em dia, com muitos traumas que o sistema faz a gente ter, eu consegui entender que foi necessário, mas passou. Eu acho que tinha uma coisa de espontaneidade ali, né, nessa coisa de viver sem ficar, né, filtrando, e uma criança que era muito comunicativa e tal, e que tinha validação, né, dos adultos por conta disso, porque tinha essa coisa, né, adulto gosta, né, de criança que fala e se comunica e tal, e que com o passar do tempo eu fui perdendo essa espontaneidade, assim, né. E então eu estou no momento de revisitar um pouco essa criança, né? De olhar para ela e falar assim, onde você foi parar, né? Por que eu te podei tanto assim, sabe? Por que eu senti que eu não podia mais ser essa criança viada que eu fui um dia e tinha que entrar nesse mundo adulto e masculino e, em contrapartida, perder muito da minha espontaneidade, né, por causa disso. Então, para mim, eu tô olhando para ela e tentando entender onde é que ela tá em mim hoje, né. Acho que é um pouco isso, assim. E se a gente tem essas influências externas, a gente acaba se ferindo, porque aí a gente tenta experimentar coisas que a gente não gosta, a gente tenta ser o que a gente não é, a gente perde muito tempo da nossa vida tentando ser coisas que a gente não precisaria tentar, né? Ser é uma coisa que é muito simples, né? Você precisa só ser, né? Porque eu sou mistura de sapatão com viadinho, entendeu? Tipo, o que é você? Eu sou mistura de sapatão com viadinho, entendeu? É isso aí. Nossa, o melhor momento foi conseguir meu hormônio. Não tem como. Quando eu saí com aquela receitinha no médico, acho que me olhar no espelho, assim, não tem igual saber quem é. Que isso é tudo tão sufocante, eu fico pensando, como que nunca ninguém me falou isso? E toda cidade tem que ter, sim, uma frente, uma pessoa que fala, que abre esse espaço. E mesmo que seja uma pessoa, vai atrás também, busca, dá a cara a tapa. A gente tem que ir, a gente deu a cara a tapa que até hoje a gente vai continuar dando, querida. Eu, pelo menos, tô aí.
acontece, o que não me mata.